Olá, vamos então falar do último dia da ciranda. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar desse evento, mas é porque ele vai acontecer realmente semana que vem e eu estou um pouco entusiasmada demais, talvez, mas enfim, faço questão de anunciar as mesas de domingo, dia 22 de setembro, que será um dia de fato mais dedicado à questão da formação do psicanalista. Por isso eu estou dando tanta importância a esse dia da ciranda. Mas por que falar de formação do psicanalista num evento, teoricamente, de psicanálise, arte e cultura? Justamente porque a arte já faz, de certo modo, parte da formação dos psicanalistas da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro e, de certo modo, também das escolas de Vitória e de Brasília. Não cometo nenhum equívoco em dizer isso. E porque esse tema das migrações, evidentemente, os ruídos de todos os problemas dos refugiados, da pobreza no país, das dificuldades de se manter residência nos seus lugares de origem no nosso país, essa movimentação talvez um pouco atípica dentro do nosso território, apesar de que migrar, como eu sempre digo, é alguma coisa inerente a qualquer situação externa que aconteça na vida do sujeito. Porém, e por isso escolheu-se esse tema para essa ciranda, há um problema específico da nossa contemporaneidade, essa segunda grande onda migratória, muito diferente da primeira onda migratória do final do século XIX, início do século XX. Sim, as pessoas também fugiam da guerra, da pobreza, da dificuldade até mesmo de comer, né, de estabelecer um futuro para os seus filhos. Então, as pessoas vinham para fazer as Américas, né, uma perspectiva de progresso. A nova onda migratória, e talvez, isso a gente vai falar durante a ciranda, tem uma relação direta com a globalização, com o fato de que pelo celular, pela internet, você vê o que se passa no mundo, né? E aí você percebe a sua condição tão precária no lugar onde você está. Esse movimento de querer se deslocar, de buscar coisas novas, de querer saber, de buscar outras possibilidades, é acrescido da premência, né, desses sujeitos que precisam de fato sobreviver. Não apenas conhecer o mundo, mas sobreviver. E nós temos no nosso país, nesse momento, uma evasão de muitos brasileiros para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa. As pessoas indo embora, aqueles que têm dinheiro, porque perderam a confiança na possibilidade de manter sua família no país, porque existem problemas de segurança muito agudos, e também na oferta, né, de um horizonte profissional, muitas dúvidas. Eu sou uma pessoa otimista, acho que os governos passam, o país fica. E quem faz o país somos nós. Então, eu acho que é preciso um pouco de bom senso, serenidade e confiança no trabalho de cada um dos brasileiros honestos, dos brasileiros que querem melhorar esse país, porque, sem dúvida nenhuma, é um país que é muito rico de recursos,
naturais e rico também de recursos humanos. As pessoas são boas pessoas. O perfil do brasileiro, na minha opinião, pelo menos, a grande parte é de gente que quer trabalhar, quer vencer honestamente. Então, essa é a aposta. Bom, então, nesse dia 22, nós vamos falar da questão da formação do psicanalista. Essas mesas foram todas organizadas pelo nosso presidente, José Nazar, que nos dá a honra de participar da ciranda. Ele sempre brincava, dizendo que ele não tinha nada a ver com as artes, mas ele tem tudo a ver, né? Ele tem esse senso de percepção em relação ao que a arte nos instrui na nossa clínica. E ele, então, organizou essas mesas com os psicanalistas das 3 escolas lacanianas de psicanálise. A primeira mesa, começando às 9 horas, as formações do psicanalista, sua história e seus desdobramentos. Douglas Fiório Salomão, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Vitória. Ana Luísa Saleme Colnago, psicanalista, membro da Escola Lacaniana do Rio de Janeiro. Caroline Fabrício, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Como debatedor, José Nazar e Flávia Chiappetta. José Nazar, membro fundador da Escola Lacaniana de Psicanálise e presidente da nossa escola, né? Na verdade, ele é membro fundador das 3 escolas lacanianas de psicanálise, a do Rio, Vitória e Brasília. Flávia Chiappetta, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Às 10 horas, a transferência e o desejo do psicanalista. Natália de Oliveira Figueira, psicanalista, membro da Escola do Rio de Janeiro. Marinela Marques Porto, também psicanalista da Escola do Rio de Janeiro. Onesir Rosa Borges, psicanalista, membro da Escola do Rio de Janeiro. Como debatedores, teremos Ana Paula Gomes e Sérgio Prestes, estes 2 psicanalistas da Escola do Rio de Janeiro, e José Mário Simil Cordeiro, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília. Depois nós temos, às 11 horas, o dispositivo do passe. Teremos a fala de Hernani Costa Júnior, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Vitória. Lícia Carvalho Marques, membro psicanalista da Escola do Rio. Helena de Castro Afonso, psicanalista, membro da Escola do Rio também. Márcia Cirigliano, também membro psicanalista da Escola do Rio de Janeiro. Como debatedores, Abílio Ribeiro Alves e Simone César Delgado, todos 2 psicanalistas, membros da Escola Lacaniana do Rio de Janeiro. E às 12 horas, nós temos a apresentação dos debatedores de todas as mesas de domingo, com coordenação do secretário de atas. Como secretário de atas, nós teremos Cláudia Blois Soares e Yumina Zain Costa Prado, as 2 psicanalistas, membros da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Esperamos vocês nesse grande evento. Eu acho realmente que vale a pena. Eu vou, inclusive, ler para vocês aqui rapidamente a apresentação que nós fizemos para esta ciranda. Migrar é a vocação do homem como via para o desejo de saber. Refletir sobre as causas das migrações humanas e suas consequências implica abordar várias e complexas questões do processo civilizatório, pois é preciso levar em conta o desejo inconsciente e sua errância. Tudo aquilo que se mostra e desaparece nas dobras do espaço-tempo opõe-se ao desejo do sujeito de eternizar o experimentado. É na busca incessante, na errância do desejo, pelas veredas da fantasia e do sonho, que se impõe a necessidade de nos debruçarmos sobre o ensino e transmissão do que se recolhe dessa experiência no campo da cultura.
Isso abrange a praxis psicanalítica na medida em que dela faz parte a condução de tratamentos de sujeitos que passaram por experiências traumáticas e desenraizantes. Nos movimentos migratórios forçados por não haver aceitação das diferenças, registram-se frequentes casos de perda das identificações e identidades, não assimilação da cultura local e consequente exclusão. Ao se deslocar de um lugar para outro, o aspecto estrutural de todo sujeito aflora. Ou seja, ele se depara com sua condição de exilado de si mesmo. Esta condição se deve à dimensão trágica da existência humana, bem como à experiência do estranho estrangeiro no que é familiar. Sobre isso nos fala Freud em Das Unheimliche, em 1919. O que deveria permanecer oculto invadiu a cena e apareceu causando angústia. A questão sobre o estranhamento em relação ao diferente é um traço marcante de nossa contemporaneidade, o que convoca diversos campos de produção de saber a pensar caminhos e dispositivos que garantam as estruturas simbólicas necessárias à manutenção dos grupos sob ameaça de violência em diversos tipos de conflitos de ordem política, social, econômica, religiosa, etc. Nessas condições extremas, é a pulsão de morte em livre curso que desumaniza e espalha o horror que paira sobre as minorias, esgarçando os marcos civilizatórios. A 16ª Ciranda de Psicanálise e Arte se articula outros campos de produção de saber, com parceria com o Decanato CTCH da PUC Rio de Janeiro e demais instituições que aceitaram participar desse evento, convidando-os a refletirem sobre esse tema tão pungente de nossa contemporaneidade. Até lá, tchau!